falar sobre o X da questão. Há cerca de 30 anos atrás, eu sei que a maioria de vocês não tem sequer essa idade, então, para vocês, 30 anos, para a maioria das pessoas que estão aqui, 30 anos é um tempo gigante, um tempo enorme, mas se você considerar, por exemplo, os 2000 anos de história da igreja, 30 anos foi ontem, 30 anos foi agora, é algo extremamente recente, contemporâneo, moderno, atual, acabou de acontecer. Então, há 30 anos atrás, mais ou menos a época que eu me converti, um pouco tempo depois, a vida do crente era bem diferente da vida atual. Por exemplo, os cristãos levavam seu compromisso com Cristo extremamente a sério. Um cristão há 30 anos atrás, jamais iria à praia, ao estádio de futebol, ao teatro, no domingo. Ele entendia que domingo era o dia do Senhor. Dominus significa do Senhor. Domingo era o dia do Senhor. Então ele aproveitava o domingo para passar o dia com a família, o dia em casa, colocava sua leitura bíblica em dia, se porventura tivesse atrasado, passava o dia em oração, se preparando para o momento do culto. Então, há 30 anos atrás, um cristão jamais consideraria a hipótese de ir à praia, se distrair, tirar a sua atenção, o seu foco do culto, do dia do domingo, de adorar o Senhor. Jamais, há 30 anos atrás, um cristão ia se deitar um dia sequer, sem que ele tivesse feito a sua devocional, sem que ele tivesse orado, lido a sua Bíblia, tido um tempo de comunhão íntima com Jesus. Um crente, apenas 30 anos atrás, jamais se deitaria um único dia sem que ele tivesse se colocado na presença do Senhor. Era quase que um padrão na igreja. Todas as pessoas tinham um dia especial de jejum que elas dedicavam ao Senhor. Então, há 30 anos, as pessoas elas faziam isso como parte absolutamente normal da vida cristã. Passar um dia sem comer, uma manhã sem comer, sem beber água, para enfraquecer a sua carne, a sua velha natureza, para que o seu coração fique mais sensível à voz do Espírito. Isso era uma coisa absolutamente rotineira, não precisava desafio da igreja, campanha da igreja, era uma praxe para os cristãos. Todos os cristãos que tinham compromisso com Jesus, que eram chamados por esse nome, eles tinham esse hábito. Culto doméstico era algo absolutamente natural. Todas as casas faziam um culto pelo menos uma vez por semana. Ir ao shopping. E até uma simples ida ao shopping era algo que os cristãos de 30 anos atrás olhavam com reservas. Porque eles tinham, de uma maneira muito consistente, essa ideia de que o cristão ele tem que ter domínio próprio. Se ele não consegue olhar para algo sem comprar, então ele preferia não ir ao shopping. Outra discussão que para um crente de 30 anos atrás seria algo totalmente impensável. Devo beber cerveja ou não? Bebida alcoólica ou não? Então, como um crente de 30 anos atrás pensava? Ele conhecia profundamente a Bíblia. Então, não adiantava querer enganar aquele cristão, dizendo que o vinho que Jesus bebia não tinha álcool, que a Bíblia proibia beber. Não, ele sabia, isso daí não é verdade. O que a Bíblia proíbe é a pessoa se embriagar. Mas como ele conhecia profundamente a Bíblia, ele também sabia o seguinte: olha, o que a Bíblia diz se o que eu vou fazer vai escandalizar o meu irmão, cara, eu sou livre, eu não preciso da bebida alcoólica. Então, se um irmãozinho meu vai se escandalizar e vai ter o seu caminho em direção ao céu complicado, porque eu vou beber, então eu, com toda a tranquilidade do meu coração, na hora eu abro mão disso, nem penso nesse assunto de novo. Questão que hoje
debatida, as pessoas conversam, e uns dizem que a Bíblia aconselha, enfim, que é apenas uma sugestão da Bíblia, que é a questão do jugo desigual. Um cristão de 30 anos atrás jamais conceberia a hipótese de namorar com alguém que não tivesse uma fé muito sólida e consistente em Cristo. Ninguém há 30 anos, nenhum cristão há 30 anos atrás jamais pensaria em constituir um lar com alguém que não compartilhasse plenamente da sua fé em Jesus. Ele pensava assim, como eu vou poder ter um neném? E daqui a pouco o meu marido, meu cônjuge, minha esposa, a pessoa a quem eu amo, vai disputar a atenção do meu filhinho, eu querendo levá-lo para a igreja, escola dominical, para o fim de semana de treinamento, e o maridão puxando para o outro lado. Não, vai para o estádio de futebol com o papai, você vai para o cinema com o papai, não, você vai agora na loja com o papai, que o papai vai comprar todos os brinquedos que você quiser, mas só se você for nesse horário aqui, domingo, na hora do culto com a mamãe. O papai compra todos os presentes para você. Gente, como uma pessoa admitiria algo assim? Um cristão jamais pensaria na possibilidade de ter um filho que correria o risco de não abraçar firmemente, corajosamente, fortemente, definitivamente, a fé dos seus próprios pais. Isso não era nem conversado, não era nem discutido. Então você percebe como era a vida cristã ontem, há 30 anos atrás. A gente não está falando de séculos atrás, a gente está falando de 30 anos atrás. Mas o que aconteceu? Nessas últimas 3 décadas, surgiu algo terrível, o chamado mundo gospel. O que é isso? O mercado financeiro, comércio, descobriu que o cristão é alguém altamente fiel, é alguém altamente leal. E essas pessoas começaram a perceber o seguinte, se você fazia um adesivo com o nome de Jesus, exaltando Jesus, o cristão comprava aquilo, nem importa o preço, nem a qualidade, porque ele entendia que comprando aquilo, ele estava tributando glória e louvor ao Senhor. Então, o mercado percebeu que os cristãos eram um público altamente fiel, completamente leal. Nessa ocasião, de 30 anos atrás, para trás, ser crente, ou Bíblia, ou protestante, era algo desvalorizado, porque a maioria dessas pessoas entendia o seguinte, que você estudar faz com que você se torne menos espiritual. Então, um grande número desses cristãos pensava assim, todo o meu tempo deve ser dedicado à igreja, todo o meu tempo deve ser voltado para a comunhão na igreja, eu devo me fechar com os meus irmãos, em comunhão com a minha igreja, em comunhão com o meu povo. E, de uma maneira geral, esse era o comportamento da igreja. Quanto mais nós estudamos, menos dependemos do Espírito. Então, é melhor não estudar, para que o Espírito tenha toda a liberdade na hora que ele quiser se mover no nosso meio. Daí vem não o tabu, mas o conceito totalmente equivocado de que crente é ignorante. Vem dessa época, em que muitos crentes afirmavam isso mesmo. Eu já tive essa experiência, muitos anos atrás, em pé numa livraria evangélica, vendo lá alguns livros de teologia, aí me chega um irmão e fala assim, e aí, Vaso, está olhando o que para isso? Eu falei, não, estou escolhendo aqui um livro, que eu estou precisando fazer um estudo assim assado. Ó, irmão, sabe que estudar teologia esfria o coração, né, irmão? Você tem que ir para aquela parte ali que fala do mover do Espírito. Então, até recentemente, tem pessoas que continuam pensando assim. E qual foi a consequência disso nesses últimos 3 anos? É que, a partir do momento que surge o mundo gospel, surge uma nova classe de pessoas, que são os evangélicos. Quem são os evangélicos? Os evangélicos são alguém que são muito parecidos com os bíblias, com os crentes, com os protestantes. A grande diferença
Se os bíblias, os crentes, os protestantes, eles tinham um compromisso firme com Cristo e com o Evangelho, os evangélicos que surgiram a partir do movimento do mundo gospel, eles têm uma simpatia grande por Jesus. Eles também gostam de ler algumas passagens da Bíblia. O problema é que os evangélicos, diferentemente dos crentes e protestantes, os evangélicos tendem a selecionar mensagens de autoajuda, mensagens de sucesso nesse mundo, mensagens de vitória financeira, de uma maneira geral. Os evangélicos, eles têm aversão a todas as passagens bíblicas e a todas as mensagens de exortação a uma vida santa, de esperança na vida eterna, de servir e se entregar. Servir e entregar, isso é algo que não existe para os evangélicos. Os evangélicos são aquele tipo de gente que tenta conciliar um relacionamento com Deus, ao mesmo tempo que quer se manter popular no mundo, quer fazer bonito para a galera da esquina. Vou repetir. O evangélico é aquele cara que quer, que quer conciliar ao mesmo tempo um relacionamento com Deus e quer fazer bonito com a galera do mundo. Então ele fica o tempo todo em cima desse muro, nessa luta, tentando articular, simpático à mensagem do Evangelho, simpático a Jesus, mas por outro lado, não querendo se indispor de maneira nenhuma com os amigos, com os vizinhos, com os conhecidos, os colegas da escola, os colegas da faculdade, os colegas do trabalho. E ele faz uma ginástica enorme, tentando se manter politicamente correto, sem com isso abrir mão das passagens bíblicas e do seu relacionamento com Jesus. Observe o seguinte: você conhece algum artista efetivamente popular, que quando dá uma entrevista ele diz, eu sou crente, eu sou protestante? O que eles dizem? No máximo, eu sou evangélico. Porque evangélico é essa classe que não confronta as pessoas, não compartilha toda a verdade, mas restringe a sua mensagem apenas aos versículos que falam da graça, do amor, que é uma parte da Bíblia, foi extraída da Bíblia, mas é apenas uma parte. Na opinião do evangélico, é totalmente possível viver bem com Deus e bem com o mundo. A verdade é que os nossos valores, agora eu incluo todos nós, irmãos, nossos valores têm sido intensamente atacados e a nossa fé tem sido efetivamente afetada. Não vou fazer com vocês aquela brincadeirinha que eu vou falar da rã na chaleira, aí eu já brinquei outras vezes, olha, não faça essa experiência em casa, mas a história é o seguinte, só para quem nunca ouviu essa história, como a fisiologia dos répteis é diferente dos mamíferos. O que acontece com uma rã, por exemplo? Se uma pessoa colocar uma rã numa chaleira quente, por isso eu digo, não repita essa experiência em casa, se ela pega uma rã e bota numa chaleira quente, a rã pula dali, ela percebe que a temperatura mudou, ela estava na temperatura ambiente, cai numa chaleira fervendo, então ela não suporta aquilo, pula e sai dali, se livra daquela situação. Mas se a pessoa coloca a rã numa chaleira na temperatura ambiente e começa a esquentar lentamente o líquido, a rã não percebe que o ambiente em que ela está mudando, está variando, e ela acaba morrendo cozida. Eu aprendi aqui no nosso módulo de School Wars que existe esse processo da rã, ele é um processo estudado. Agora falando sociologicamente, é um processo estudado. De que maneira? Existe uma teoria chamada teoria
a janela de Overton, a teoria? Pode chamar de teoria? Ou filosofia da janela de Overton? Existe a janela de Overton, que é o seguinte. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Vocês querem ver uma coisa chocante? Olha só. O que vocês acham se o Congresso Brasileiro, o Supremo Tribunal Federal, que agora passou a se arvorar, fazer leis, o que acontece se esses ministros do Supremo Tribunal Federal decidem, a partir desse momento, que os pais, tendo direito sobre os seus filhos, eles têm o direito de matar os seus filhos quando eles tiverem 2 anos de idade? O que vocês acham? Cara, você está falando sério? Pô, será que vai passar uma lei? Pô, você está brincando? Uma lei que vai matar o filho com 2 anos de idade? Irmãos, há 30 anos atrás, era inconcebível um cristão se posicionar favoravelmente ao aborto. Mas aí começa a pressão, os formadores de opinião, os artistas, as artes, a tentarem convencer as pessoas, a fazerem pressão. Depois, procura esse termo na internet, você vai entender que coisa impressionante. Janela de Overton. Então, esses lobistas, eles começam a fazer pressão para que a convicção das pessoas comecem a ficar mais relaxadas. Entende? Há 30 anos atrás, era inconcebível se falar de aborto. Mas começaram as manifestações, as novelas, os filmes que mostram como a morte, em alguns casos, pode representar um alívio para uma situação que alguma pessoa viva na Terra. Então a gente começa a admirar a morte como uma saída misericordiosa, amorosa, totalmente aceita para determinadas situações. Então vejam, há 30 anos atrás não se admitia. Hoje eu confesso a vocês que fico profundamente chocado quando eu vejo algumas irmãs da nossa igreja, jovens, que ouvem seus professores lá no colégio, militantes, a maioria, e depois não admitem confrontar o que aprendem lá na escola com o que a Bíblia diz, e começam a defender, inclusive nas mídias sociais, algo tão abominável como o aborto. Então, no Brasil, o Supremo Tribunal Federal definiu, algumas semanas atrás, que a mãe tem o direito de decidir matar o seu filho se ele tiver até 3 meses de gestação. A mãe pode escolher, eu tenho até 3 meses de gestação, eu quero matar o meu filho com 3 meses. A janela de Overton foi se mexendo, as pressões são muito grandes, as verbas envolvidas nessas discussões são bilionárias, são bilhões de dólares ao redor do mundo. Então, em Nova York, recentemente, agora, semana passada, 2 semanas atrás, decidiu-se que em Nova York, a mãe pode matar o seu filho com 9 meses de gestação. Ora, se há 30 anos atrás não se admitia falar em aborto, hoje, para nós, matar um neném no feto com 3 meses, um feto com 3 meses, isso aí nem se discute, isso aí já está fora de cogitação, totalmente aceito pela sociedade. Em Nova York, já começou o assassinato de bebês aos 9 meses de gestação. Por isso não vai me surpreender se daqui a 20 anos, 30 anos, tiver alguma lei, um comportamento, uma cultura, talvez influenciada pela cultura indígena, cool, coisa legal, interessante. Pô, eles matam um neném que tem um problema, para aquele neném, mata logo. Nasceu síndrome de Down, mata. Nasceu cego, mata. Nasceu não sei o quê, mata o neném. A nossa cultura pode, daqui a 30 anos, ter sido tão influenciada pela cultura indígena, coisa tão legal, tal. Vão fazer uma lei. Os pais têm direito de matar os seus filhos. Mas aí, 3, 4 anos já é grande. Mas 2 anos é algo aceitável. Então você percebe o que a gente quer dizer quando fala
que a chaleira está aquecendo, a chaleira está quente e a rã não percebe. É isso que tem acontecido com a igreja. A chaleira está quente e os cristãos não estão percebendo que os valores estão sendo manipulados, que os valores estão sendo distorcidos, enfiados pela goela. E enaltecem o professor de história comunista. E aplaudem aquele professor admirado, que é um ateu militante, e se recusa a aceitar como norma da sua vida a palavra de Deus. Quem são esses? Esses são os evangélicos. Os evangélicos admitem esse tipo de coisa, porque eles acreditam na Bíblia. Ai deles, eles sabem, ai de mim, se eu romper meu relacionamento com Jesus. Mas como é que eu vou dizer para o meu professor que ele está errado? Como é que eu vou dizer para a galera lá da esquina que eu sou contra o aborto, que eu sou contra as drogas, que eu não bebo, não é porque o meu pastor me proíbe, mas por amor às pessoas que eu sei que se escandalizariam se porventura eu viesse a beber? Irmãos, a verdade é, hoje, apesar da nossa fé afirmar que Jesus é o Senhor, na nossa fé nós declaramos: Jesus é o meu Salvador, Ele é o Senhor da minha vida. A prática do nosso dia a dia diz que quem manda mesmo na minha vida sou eu. Quem decide a minha vida sou eu. Quem escolhe a minha vida, a direção que eu vou seguir, sou eu. Quem diz o que é certo e errado na minha vida, há muito, sou eu. Claro, com a consultoria dos artistas, com a consultoria dos diretores de teatro, de artes, de cinema. Os valores estão entrando, gente. E aí nós chegamos no nosso texto. Isso até aqui foi introdução, tá, gente? Então, o texto é Apocalipse 17, versículo 14. Guerrearão contra o Cordeiro, mas o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. E vencerão com ele os seus chamados, escolhidos e fiéis. O Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, e vencerão com ele os seus chamados, escolhidos e fiéis. Gente, a Bíblia não diz que o Cordeiro, que Jesus, será o Senhor lá no céu, que Ele será o Senhor no futuro, que Ele será o Senhor quando nós chegarmos lá. O que a Bíblia diz é que Jesus já é o Senhor dos senhores, Ele já é o Rei dos reis. E essa é a verdade, irmãos. Creiam ou não, submetam-se ou não, gostem ou não, Jesus Cristo é o Senhor, Jesus Cristo reina. E se Ele é, eu esperava que você dissesse amém, mas esperava que você dissesse amém de verdade, mas sim do fundo do coração, de maneira genuína, como quem crê e se alegra pelo fato de Jesus ser o Senhor. Irmãos, Ele é o Senhor, e por isso Ele deve ser servido, por isso Ele deve ser amado, por isso Ele deve ser obedecido como tal. Acreditar em Deus é uma coisa boa, com certeza, mas fazer de Jesus o Senhor das nossas vidas, isso já é outra história. Você fazer coisas boas, fazer doações de cestas básicas, ajudar as vítimas de uma tragédia, dar esmolas de vez em quando, cara, são coisas boas, que bom que você faz isso, mas entregar a vida, para que Jesus seja rei sobre você, é diferente. É algo que vai muito além disso. Olha só, Jesus nunca
agradeceu aos discípulos, porque os discípulos estavam seguindo ele. Você já observou isso? Jesus nunca chegou para os discípulos e falou assim: Pedro, pô, brigadão, cara, que você está vindo comigo. Cara, como eu precisava de você. Pô, João, valeu aí. Pô, legal, você deixou as redes todas para me seguir. Cara, pô, tu é um cara joia mesmo. Pô, muito bom. Irmãos, vejam só. Jesus nunca disse que ficaria grato a nós se nós o seguíssemos. Ele nunca disse que ia ficar feliz da vida se nós o acompanhássemos da maneira que nós queremos, do nosso jeito, da forma como nós achamos razoável. Eu separei um parágrafo aqui do livro do Francis Chan, que eu achei assim, forte demais. Então eu falei assim, gente, pô, não vou falar isso aqui de uma maneira melhor do que ele já escreveu, eu vou ler para os meus irmãos lá. Gente, olha o que o Francis Chan fala num parágrafo do seu livro. Diz assim, olha, durante anos entreguei ao Senhor apenas restos e não sentia vergonha disso. Simplesmente ignorava as Escrituras e me comparava com outros. Os ossos que eu jogava para Deus tinham um pouco mais de carne do que os ossos que outros atiravam. Por isso, eu achava que estava fazendo uma grande coisa. Uma oração resmungada de 3 minutos no fim do dia, quando já estamos quase dormindo. 2 notinhas de R$1 amassadas, entregues no fundo da igreja, para que isso seja direcionado aos pobres, de maneira que eu não fique com peso na consciência. Ele conclui esse parágrafo dizendo, vai buscar Deus! Ele termina essa análise dele dizendo isso, vá buscar a Deus! Malaquias, capítulo 1, versículo 10, diz assim, Deus se lamentando, e Deus diz, se um de vocês fechasse as portas do templo, assim, ao menos, não acenderiam o fogo do meu altar inutilmente. Não tenho prazer em vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Não aceitarei as suas ofertas. Gente, o que Deus está dizendo nessa passagem? Nós pensamos na cultura que nós vivemos, que é melhor nós darmos qualquer coisa para Deus do que não darmos nada. Nós achamos que é melhor nós darmos qualquer coisa do que não darmos coisa alguma. Mas o que Deus está dizendo é melhor vocês não me darem nada do que vocês me darem qualquer coisa. Eu prefiro, Deus falando, que vocês não me deem nada, a vocês me darem qualquer coisa. Aí se associa com aquele parágrafo que eu li do Chan. Cara, a gente tem jogado ossos para Deus. A gente tem jogado restos para Deus. Alguma coisa tem acontecido no cristianismo do século 21. John Piper faz uma pergunta, essa pergunta está registrada no livro, que é extremamente contundente. A pergunta de John Piper, ele diz, a pergunta crucial para a nossa geração e para todas as demais é essa. Gente, quero fazer essa pergunta para você. Medita nessa pergunta agora. Pensa nessa pergunta antes de responder. Se houvesse possibilidade de você ter o paraíso, sem doenças, com todos os seus amigos, com as pessoas da sua família, as comidas que você gosta, as atividades de lazer que você pratica, um lugar de beleza natural incomparável, onde você pudesse ter todos os prazeres físicos que já experimentou e que imagina que possam existir, sem nenhum tipo de conflito humano ou desastre natural. Se fosse possível você ir para um lugar assim, você se satisfaria com isso se Jesus não estivesse lá?
Você se daria por satisfeito por estar num lugar onde não existe guerra, nem fome, nem morte, onde há prazer, onde não há doenças, os seus amigos estão, a sua família está, mas Cristo não. Como você responderia essa pergunta? Se a gente for honesto, a resposta não está na ponta da língua. Se nós formos honestos com o nosso próprio coração, a gente tem que parar para fazer algumas considerações. Mas a verdade, irmãos, é que quando nós amamos para valer, a gente não se importa de andar horas e horas para estar do lado da pessoa que nós amamos. Se nós amamos para valer, a gente não se importa de ficar acordado até altas horas da noite, esperando para conversar com aquela pessoa. A gente caminha debaixo de chuva, debaixo de sol, para estar com a pessoa que a gente ama. Mesmo que a gente esteja longe, o coração fica apertado, a gente fica querendo estar junto. Só pensamos nela e damos pulos de alegria quando nós temos a oportunidade de estar juntos. Jesus faz um alerta para aquela igreja morna de Laodiceia. Apocalipse capítulo 3, versículo 20, ele diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei, cearei com ele e ele comigo ceará. Olha que coisa interessante. Na análise do Francis Chan, ele entende assim: nesse versículo, Jesus não diz que nós deveríamos nos esforçar para amarmos mais a Jesus. Eu nem entendo como isso pode acontecer, não é verdade? A gente tem que amar mais a Jesus. Eu forço meu coração a amar Jesus. Eu vou amar mais a Jesus. Como a gente faz isso? Então, segundo o entendimento do Francis Chan, esse versículo dá explicação. Ele diz: olha, se você quer mesmo amar mais a Jesus, o que você precisa fazer? Abra a porta do seu coração, se entrega, se renda, pare de resistir, pare de desobedecer a Deus, entregue a sua vida para valer. Você concorda que a distância geográfica, ela realmente afasta as pessoas? Pô, eu tenho amigos que continuam sendo amigos, íntimos, mas eu percebo que pelos anos de distância, pela distância geográfica, pela dificuldade de nos encontrarmos, a intimidade que a gente já teve um dia não é mais a mesma. Sabe o que isso significa? Se a gente quer amar mais a Deus, nós precisamos nos aproximar mais dele. Quanto mais próximos de Deus nós estivermos, quanto mais perto de Deus a gente procurar estar, quanto mais nós nos rendemos, mais o amaremos. Pô, eu concordo totalmente com uma parte que ele diz assim: olha, se você finge que ama ou que tem prazer em Deus, Deus sabe, a gente não tem como enganar. A melhor coisa que a gente tem a fazer é confessar isso a Deus. Tipo, Senhor, eu queria amar muito mais o Senhor. Eu queria adorar muito mais o Senhor. Eu queria louvar muito mais o Teu nome de todo o meu coração, com toda a sinceridade da minha alma. Mas eu não consigo. Eu entendo que eu tenho uma mente que foi afetada pelo pecado. Eu entendo que eu tenho uma natureza que foi decaída da graça e agora ela é inclinada para o mal. Por um lado, eu sei o caminho que eu tenho que seguir. Por um lado, eu sei o que o Senhor quer da minha vida. Mas, Senhor, a luta contra o pecado do meu coração é muito grande. Me ajuda, Senhor. Me ajuda. Agora, já me encaminhando para a conclusão. O fato do Senhor nos conceder a sua graça, isso não significa que Ele não se importe com os nossos pecados. Os nossos pecados são graves, são sérios, e a gente precisa se ver livre deles o mais rapidamente possível. Concluindo, gente,
eu queria ler um texto com vocês que está em Romanos, capítulo 14, versículo 10. Romanos 14, 10. Se quiser abrir sua Bíblia, fique à vontade, senão eu leio para você aqui. Diz assim: portanto, você que julga seu irmão, por que julga seu irmão? Por que despreza seu irmão? Pois todos compareceremos diante do tribunal de Deus. Todos compareceremos diante do tribunal de Deus. Porque está escrito: por mim mesmo jurei, diz o Senhor, diante de mim todo joelho se dobrará e toda língua confessará que eu sou Deus. Assim, cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. Duas partes. Todos compareceremos perante o tribunal de Cristo. Cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. Dentro de algumas décadas, eu não estarei mais aqui. Umas décadas a mais, minha família não estará mais aqui. Meus amigos não estarão mais aqui. Quem vai se lembrar de mim? Quem vai se importar pelo fato de eu ter existido? O que vai interessar pelas pessoas daqui a algumas décadas? A profissão que eu tive, o carro que eu andei, a casa que eu morei, a escola onde eu estudei. Daqui a algumas décadas, o que isso interessará? Faz parte do nosso ministério nós celebrarmos cultos fúnebres. É uma parte dura, difícil. Então a pessoa está ali, morta, o seu corpo está ali. Quando nós fazemos sepultamento de pessoas cristãs, gente, é uma coisa maravilhosa. Mas às vezes nos convidam, nos chamam para fazermos o sepultamento de pessoas, familiares de gente da igreja, que não eram cristãos, pelo menos nunca tinham dado mostras que tinham sido alcançadas pela graça de Deus. E agora, naquele momento, você olha e o que vem ao meu coração quando eu vejo uma situação assim agora a situação dessa pessoa é completamente irreversível. As suas decisões nessa terra definiram a sua eternidade no céu. Onde essa pessoa estará? O que essa pessoa estará fazendo nesse momento? Agora vamos além. Imagine que o funeral seja seu. Você morreu. As pessoas estão ali velando o seu corpo. Algumas pessoas, nesse caso, mesmo aquelas pessoas mais desprezíveis, sempre aparece alguém para fazer elogios, sempre encontram algo para tentar mostrar que a vida da pessoa não era absolutamente insignificante, como a vida de alguns de fato são. Você está ali, algumas pessoas estão falando de você. O que importa se alguns levaram flores ou não? O que importa as músicas que estarão cantando? É o seu corpo que está ali. A sua situação está definida. O que importa o texto que o pastor decidiu ler e falar para as pessoas que estão ali? Meus irmãos, não vão se passar alguns poucos segundos da sua partida aqui na terra e nada mais disso fará sentido para você, nem para mim. Enquanto as pessoas estiverem ali velando o seu corpo, eu espero que você nesse momento esteja contemplando a face de Deus. E tudo que você viveu por aqui, terá ficado para trás. E apenas você, nesse instante, estará diante de Deus. Você vai comparecer perante o tribunal de Cristo. E o Senhor olhará nos seus olhos e Ele vai dizer a mesma coisa que Ele falou para a igreja de Laodiceia: eu conheço as tuas obras.
eu conheço as tuas obras. Nesse momento, tudo o que importará vai ser a maneira como você estabeleceu o seu relacionamento com Jesus. Percebe? Deus é Deus e Ele merece ser o centro da nossa vida. Deus não precisa implorar para que a gente lhe dê alguma coisa, uma pequena parte ou uma esmola. Deus não merece que a gente lance ossos, restos e sobras para o Senhor. O que a gente precisa, agora encerrando, o que a gente precisa responder, depois de termos lido o Louco Amor, e depois de termos ouvido essas mensagens, estou disposto a levar meu compromisso com Jesus às últimas consequências? Tem gente que duvida que é possível viver assim. Então a questão é, eu estou resolvido a fazer tudo ao meu alcance para que essa vida seja realidade em mim? Chan termina lá o livro citando algumas pessoas eu me lembro, alguns anos atrás, de algumas delas, acompanhei a vida delas pelas mídias da época. Então ele cita algumas pessoas que tiveram uma vida linda demais, uma vida de dedicação, de entrega, de serviço, de doação, de intimidade profunda com Deus. Mas irmãos, gente, olha só, no meu coração, já há algum tempo tem havido uma insatisfação nesse sentido. Eu tenho falado para Deus, Senhor, eu não quero ficar só estudando sobre os avivamentos do passado, eu não quero ficar apenas estudando a biografia dos heróis da fé. Eu quero viver o que eles viveram. Eu quero experimentar o que eles experimentaram. Eu quero contemplar a face do Senhor como eles contemplaram. Gente, isso é algo absolutamente possível e acessível a nós. Quando o Senhor determinou que era esse o assunto que nós deveríamos estudar, é porque da parte dele, ele está preparado e pronto para que isso aconteça. Falta a gente dar um passo nessa direção. Vamos orar? Senhor querido, ajuda a gente a viver nessa dimensão, Senhor. Ajuda-nos a experimentarmos essa realidade, a colocarmos isso em prática. Livra-nos de sermos pessoas apenas teóricas, apenas estudiosas, mas que não permitem que suas vidas sejam efetivamente transformadas pela ação do Teu Espírito, pelo desafio da Tua Palavra, pelo mover renovador da parte do Senhor. Então, Senhor, estamos a poucos dias do retiro, muita expectativa em nossos corações, acreditamos, Senhor, falta pouco para os céus efetivamente se abrirem sobre nós. Ajuda-nos a experimentarmos essa realidade, nessa luta contra o pecado e contra a velha natureza, Senhor. Ajuda a gente. Reconhecemos nosso pecado, nossa miséria, que somos completamente dependentes de Ti. Ajuda a gente. É nossa oração, gratos por tudo, em nome de Jesus. Amém.